Em setembro de 2012, foi comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Quais os avanços na área de apoio a 45 milhões de brasileiros, ou seja, quase 24% da população que apresentam algum tipo de deficiência? Vamos debater o assunto com Vera Mendes, coordenadora técnica da saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Muito obrigado, doutora Vera. Há o que comemorar nesse dia 21 de setembro? Nossa, eu diria, especialmente neste ano, acho que a gente tem muito a comemorar. Porque é muito bem-vindo, a gente tem o Ministério da Saúde e todo o governo tem se organizado numa política, na estruturação de uma política muito forte para a pessoa com deficiência. Aí com a ideia, inclusive, de resgatar essa dívida histórica que temos em termos de uma política pública forte. Em novembro do ano passado, dia 17, a presidente Dilma lança o plano Viver Sem Limite. Esse plano, ele é um plano que tem a ação de mais de 15 ministérios e ele é focado, é um plano Viver Sem Limites, direitos das pessoas com deficiência. Esse plano, portanto, mobilizou mais de 15 ministérios para desenvolver projetos, programas, redes e ações nas mais diversas áreas e de modo articulado para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Ou seja, faz quase um ano. Como é que está hoje? Exatamente. A coisa está em andamento? Isso, a gente já está nesse momento de poder estar comemorando algumas conquistas. No caso da saúde, que é onde eu trabalho especificamente, a gente instituiu a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Essa rede do SUS, ela é uma rede muito inédita, porque até anteriormente a gente só habilitava serviços pelo país existentes. Então a gente fazia repasse de recursos para serviços existentes para a população poder ter acesso. Mas se eu só habilito serviço existente, eles tendem a ficar concentrados nos eixos tradicionais como o Sul e Sudeste. E eu tenho vazios assistenciais em outros locais do país. Então a rede, quando ela vem como uma política estruturante na saúde, pelo SUS, ela cria um programa onde a gente vai expandir essa rede para o Brasil inteiro. Só para você ter uma ideia, a gente tinha uma meta em 2012, na saúde, de receber, analisar e começar essas obras novas, de centros novos de reabilitação pelo país. A nossa meta era de 12 centros em 2012. Isso teve uma mobilização no Brasil muito intensa dos estados, dos municípios, e o Ministério recebeu mais de 38 propostas e a gente já aprovou todas e empenhou todas essas propostas. Então, assim, a gente tem que comemorar muito, a gente já avançou. Então, em um ano, a gente já tem empenhado 20 novas obras, construções pelo país, nos vários estados brasileiros, de novos centros especializados de reabilitação e qualificação de alguns existentes, reforma, ampliação. A gente está financiando equipamentos novos, né, para ampliar a tecnologia no SUS, nessa área e principalmente, né, que eu acho que é uma bandeira e uma meta aí do nosso ministro Alexandre Padilha, desde o início do seu governo, que é fazer do SUS, ampliar o acesso à população, mas um acesso qualificado. A gente precisa ampliar o acesso, mas a gente também precisa qualificar essa assistência. A senhora falou em centros de reabilitação e falou no SUS. Esses centros são ligados ao SUS. A pergunta é o seguinte: uma pessoa com deficiência e com problema de saúde, com necessidade de reabilitação, ela procura um centro de saúde, um hospital ou um centro desses de reabilitação? Qual é o caminho, qual né, para onde ele tem que se locomover para ser atendido? Isso é uma pergunta super importante. Na verdade, ao SUS, né, assim, a organização do sistema de saúde passou por algumas mudanças e a gente está sempre aprimorando aí os processos. Em geral, a população, ela entra pela unidade básica de saúde no sistema, que é o local que está mais perto da casa dela e que, inclusive, conhece, né, está acompanhando o cotidiano e, portanto, está bem próximo. Então, em geral, o primeiro lugar que ela procura é a unidade básica de saúde. Mas isso não é necessariamente uma regra. A unidade básica de saúde, ao acolher esse usuário,
ele vai identificar as suas necessidades e aí ele vai acionar os outros unidades de saúde do SUS, que são serviços especializados, como o Centro Especializado de Reabilitação, se for o caso, hospitais, procedimentos cirúrgicos são feitos em outros locais. Então, o paciente é encaminhado e aí ele retorna para seguir com o seu acompanhamento. Mas nem sempre ele entra pela unidade básica de saúde. Por exemplo, no caso da pessoa com deficiência, se a gente pensar um pouquinho, assim, a maior causa hoje é acidente de trânsito, infelizmente, né? Uma explosão de casos, principalmente muito vinculados aí na questão da moto, né? Tal. Quando eu penso nisso, esse episódio do acidente, do trânsito, que é um grande causador, né? Aí uma grande causa aí de deficiências, ele vai entrar na rede SUS pelo hospital, pela urgência e emergência. O SAMU vai lá, pega, resgata. Então, ela entra por uma outra rede. Aí, o hospital que recebe, atende, cuida, salva a vida desta pessoa e, depois de estabilizado clinicamente, se ele precisa de reabilitação para corrigir aí e habilitar melhor as sequelas que ele possa ter tido, ele é encaminhado ao centro de reabilitação. Então, o sistema hoje de saúde, ele funciona na lógica da rede. Então, a gente tem que entender que tem vários serviços que têm papéis muito específicos, mas que eles têm que estar muito articulados e conectados, que é para não importa por onde o usuário entre no sistema, ele vai ser acolhido e ele vai ser redirecionado na rede, né, ali territorial disponível para fazer o melhor atendimento possível das necessidades de saúde. Sendo os acidentes de moto a principal causa de deficiência, enfim, nas pessoas, não é o caso de se fazer uma política específica para a questão das motos, ou seja, sim, tá. Propagandas, debates, políticas específicas, ou mesmo área repressiva, né, convênio com os estados na área de polícia militar, ou seja, o que vocês estão fazendo nessa área que foi identificada como uma área-chave, né? Essa não é a área que eu coordeno especificamente no Ministério, né? Eu não coordeno essa agenda, mas a gente sabe várias coisas têm sido feitas. É que a gente tem que mudar aí uma lógica, né? Eu imagino, porque, por exemplo, há uma forte, tive com eles discutindo, inclusive debatendo no próprio Ministério da Saúde, uma forte campanha, um plano de prevenção de acidentes de trânsito, né? Isto tem iniciativas sendo feitas pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais. Eu acho que esse debate, vira e mexe, ele está na mídia, sendo colocado, mas eu entendo que é um fenômeno que ainda tem que avançar, porque a gente ainda não equacionou, na verdade, o nosso estilo de vida, principalmente das grandes cidades, aonde o trânsito, as cidades não são planejadas, as pessoas, a nossa cultura ainda não é do transporte público, é do veículo individual, e aí isto gera muito trânsito, que gera também, nas grandes cidades, uma pressa enorme, a moto é uma coisa que pode, né, chegar mais rápido, enfim, e aí você tem, na verdade, a gente próprio, eu acho, toda a sociedade é responsável por criar um estilo e um modo de vida que também tem seus efeitos muito ruins. E aí a gente está nesse dilema e a sociedade inteira tem que pensar sobre esse problema que, de fato, está ficando alarmante. A política da área de saúde da pessoa com deficiência, ela abriga, digamos, ela contempla a relação do paciente com os chamados pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência. O que são esses pontos de atenção? É interessante. Então, a gente pensa a saúde assim, é isso, é uma rede. Então, eu tenho vários pontos de atenção nessa rede. Então, eu tenho a unidade básica de saúde, é um ponto de atenção. O centro especializado de reabilitação é outro ponto de atenção. Um hospital é um outro ponto de atenção. Então, o que a gente chama de ponto de atenção é o que a população, por exemplo, basicamente, dos prédios físicos que têm uma função e um papel muito específico dentro da lógica do cuidado à saúde.
Quando a gente fala em rede, quando a gente fala dos vários pontos de atenção, é que a gente está dizendo que a pessoa com deficiência tem que, a partir de agora, quando a gente institui a rede e várias metas de capacitação, de sensibilização, porque tem uma agenda que é muito importante para a pessoa com deficiência, que é a gente quebrar preconceitos, que é a gente qualificar de verdade a atenção, que é a gente fazer inclusão de verdade, que ainda é um desafio nesse país. Não é só porque a gente tem que investir nas questões da acessibilidade, não apenas arquitetônicas, mas também comunicacionais. Como assim comunicacionais? A gente teria que ter, por exemplo, nós estamos aqui, né? A gente tem que ter uma situação de... eu tenho pessoas que não escutam, então elas têm que ter... ou elas têm que ter uma Libras para ter acesso à informação. Uma pessoa cega ou com baixa visão, ela tem direito à informação, mas ela, muitas vezes, em alguns sites, mesmo com a informação circulando de modo tão rápido com a questão da internet, da web, muitas desses ambientes ainda não são acessíveis para essas pessoas. Então, a sociedade ela tem que avançar muito ainda em termos de dar acessibilidade real, de fato, nos vários níveis, para que a pessoa com deficiência possa, de fato, ter vida plena e ser um cidadão. O que eles falam muito, acho que todo o movimento de pessoas com deficiência tem uma coisa muito interessante, que é assim, não, é uma lógica de... A gente tende a olhar a deficiência no corpo do sujeito, né? Então, numa lesão específica do corpo, né? Quando, na verdade, a gente também tem que começar a partir de olhar o quanto os ambientes, a sociedade que a gente construi, essa sim, você tem barreiras intransponíveis e são absolutamente deficientes para pensar e acolher os diferentes. Nessa área até também está dentro da política de apoio à saúde da pessoa portadora de deficiência, essa integração com a sociedade, esse despertar da sociedade para o problema. Sim. A senhora acha que houve algum avanço nos últimos anos, quer dizer, nesse sentido da sociedade estar mais consciente e digamos, avanços mais concretos na própria ação das pessoas com relação às pessoas com deficiência? Então, olha, Carlos, eu sei que a gente tem muito o que fazer ainda, né? Muito o que avançar. Mas eu não tenho dúvida de que a gente está em outra situação hoje, está num outro patamar. É o que eu percebo quando a gente, pelo Ministério, implementando a rede, que a gente está fazendo um esforço enorme para isso, a gente percebe o quanto está mais fácil esta agenda ser uma agenda que todos reconhecem como uma agenda legítima, importante, necessária. Eu acho que a gente está naquele momento onde não dá mais para dizer que a gente vai atrasar o pagamento de uma dívida histórica que temos com esse grupo populacional. Eu acho que tem algumas questões, por exemplo, como uma questão, seja de questões dessas do trânsito ou mesmo do envelhecimento que está chegando e que também é uma coisa que vai promovendo vai promovendo mais pessoas que têm mais dificuldades e incapacidades do que um jovem adulto, então é diferente. Em tudo isso que a senhora falou, né? Audição, visão, locomoção. Então, você tem muitas situações sociais que vão nos convocando para falar, opa, peraí, né? Como é que a gente vai equacionar essas coisas? Como é que eu vou ter um serviço de saúde qualificado e preparado, uma sociedade mais organizada que genuinamente reflita isso? E não dá mais hoje, no avanço do Estado de Direito que temos, a gente dizer, assim, eu sei que está longe, mas obviamente que a gente tem que assumir essa agenda de dar plena cidadania para as pessoas com deficiência. E eu só dou plena cidadania quando eu disponho de todos os recursos disponíveis para que eles superem as barreiras e possam ter uma vida plena, educação, possam ter relacionamentos, possam trabalhar, possam ter lazer, né? E que isso é uma questão de tecnologia. Vou dar um exemplo. A gente tem trabalhado muito na saúde, uma das agendas, além dos serviços, da ampliação da rede, a gente fez uma análise super extensa de todas as OPMs, né, de toda a tecnologia assistiva que a gente oferta pelo SUS. A lista já era bastante grande e tal, mas
a gente teve que ampliar, preocupado com a incorporação de tecnologia que possa aprimorar essas OPMs, que a gente chama, né? E também de pensar na sua aplicabilidade. A gente tinha que fazer esse processo. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um tetraplégico que precisa, para se locomover, ele pode. Para se locomover, ele precisa de uma cadeira que seja motorizada, elétrica, não uma cadeira, porque ele não tem a possibilidade de... E que isto o coloca numa condição de que ele tem muito mais autonomia, liberdade, e que ele não precisa o tempo todo de um cuidador e etc. Isto é legitimíssimo que se faça. Uma cadeira motorizada ainda tem um custo muito alto, né? Então, mas entende, é isso. A gente está fazendo essas análises, né? Inclusive, isso está indo para a Conitec, está finalizando aí no processo da economia em saúde, indo para a Conitec, para analisar justamente essa questão do custo-benefício. Mas a gente no SUS e as políticas públicas e a saúde, e o SUS que é esta política tão... a maior política social que esse país tem, que os cidadãos têm que saber disso e têm que defendê-la, para que a gente não tenha nenhum tipo de retrocesso. Nós, assim, o SUS, ele não é... a questão não é essa, é caro ou não é caro. A questão é quanto custa em relação ao benefício. Se isto é muito caro, mas o benefício é muito grande, a gente tem que incorporar, assim, no SUS, função... fornecer isso, assim como é muito caro um transplante ou é muito caro o coquetel da AIDS, mas que a gente, na relação custo-benefício, salva vidas e vida é o maior valor. Para encerrar, o que é Conitec? Desculpe, a gente fala muito em siglas no Ministério da Saúde. A Conitec é um comitê nacional de incorporação de tecnologias no SUS. Então, qualquer novo medicamento, qualquer OPM, né, órtese, prótese, equipamento, tecnologia assistiva que a gente vai agregar para fazer com que a pessoa tenha uma melhor condição de vida, qualidade de vida, a gente tem que passar por essa comissão, porque é uma comissão muito séria, muito rigorosa, né, que faz um estudo muito consistente do que é preciso incorporar, do que é seguro para a população e do que a gente, de fato, vai ter um benefício importante, já que a gente lida com verba pública, dinheiro público, a gente tem que ser muito responsável com ele. Doutora Vera, muito obrigado pela sua entrevista, por estar aqui no estúdio esclarecendo esses assuntos tão importantes, né? Não, imagina, eu só queria finalizar nessa comemoração, dizer o quanto a gente está junto aí com todo o movimento das pessoas com deficiência, seus familiares e toda a sociedade, que a gente sabe que tem muita gente nessa agenda que é tão importante para que a gente mude totalmente e avance cada vez mais nessa realidade aí. Doutora Vera, muito obrigado, então, por esses esclarecimentos sobre a política nacional de atendimento aos portadores de deficiência física. E obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Se você tiver alguma observação, alguma crítica, alguma anotação, alguma informação que queira saber sobre este ou outros programas da TV Senado, você pode acessar o nosso site, que é www.senado.gov.br/TV, ou então ligar para o Alô Senado, o 0800 61 2211. Muito obrigado, até o próximo programa.